Olá, turma, aqui quem fala é o professor Alexander. Nesse vídeo a gente vai dar sequência ao nosso curso de Planejamento e Controle da Produção, falando especificamente sobre o planejamento estratégico da produção. Só lembrando que o planejamento estratégico, né, pensando em PCP, é aquele nível mais alto, tá lá no nível estratégico, né? E aí dele que surge, depois no nível tático, o planejamento mestre da produção, e lá no nível operacional surge a programação da produção, ou MRP, né, que seria o planejamento das necessidades de materiais. Então lembrando que a gente está vendo esse primeiro aqui do topo, né? Pensando nos níveis hierárquicos, a gente está falando aqui da parte estratégica, tá? Vamos então para o vídeo. Bem, aqui no vídeo eu coloquei esse diagrama que ele consegue resumir bem para a gente aonde que se situa o planejamento estratégico da produção. Ó, ele está bem aqui, ó. Olha onde ele está. Ele está bem aqui e a partir dele a gente cria o plano de produção, que agrupa, né, as famílias de produtos, a capacidade de produção nos próximos anos, para a gente conseguir atender as expectativas de venda, a gente consiga produzir aquilo que a gente quer vender nos próximos meses, nos próximos anos. Tá, mas olhando num contexto mais amplo, a gente vê que a empresa, né, a organização, ela parte, ó, de uma missão e uma visão corporativa. Também valores, né? Missão, visão e valores, mas principalmente a missão e a visão. A missão é a razão de ser da empresa, tá? Ela seria uma frase, um parágrafo que vai resumir pra gente, né, para que nós existimos, né? Para que a empresa existe? O que ela quer cumprir nesse momento, né? Qual é a razão dela nesse momento? E a visão? A visão é uma expectativa do que a empresa vai ser no futuro, do que ela vai se tornar. E aí a visão, ela vai ajudar a gente a estabelecer algumas metas, porque a gente passa a ter um objetivo, passa a ter um horizonte, tá? Bem, dessa missão e dessa visão, a gente consolida as políticas que estão na estratégia corporativa da empresa. Então, nessa estratégia corporativa, a gente tem um conjunto de políticas, de planos, que vão estar, né, eles vão existir como um conjunto de ações para conseguir cumprir a nossa missão e a nossa visão. Então, observa que a gente está inserido num ambiente de negócios, né, onde existem várias outras organizações competindo. A gente precisa observar esse ambiente e, a partir disso, definir essas ações. Bem, uma das ações é justamente a definição de quais são os negócios que a nossa empresa vai investir. Que tipo de negócios que a gente precisa investir e de que forma esses negócios vão se desenvolver. Ou seja, que tipo de suporte de investimento que a gente vai dar a esses negócios. O princípio aqui o que seria as unidades de negócio? São formas que a gente tem de subdividir a nossa empresa. Então, por exemplo, a gente pode dividir a nossa empresa em diferentes linhas de produtos, ou então em diferentes mercados de atuação. A gente tem uma unidade de negócio, um negócio da empresa que atua num mercado em que a gente vende produtos mais baratos, e aí a gente atua nessa fatia de mercado que quer preços menores. A gente pode ter uma outra unidade de negócio que é mais voltada ao público que quer uma maior diferenciação, uma maior variedade. Produtos com não tão padronizados quanto é oferecido por essa linha daqui, por essa unidade de negócio. Então a gente poderia ter ainda mais uma outra unidade de negócio que vende produtos sob encomenda, que faz, né, que produz exatamente o que o cliente quer. A gente pode pegar como exemplo o caso de uma empresa do ramo de móveis, né? E ela pode ter uma linha mais barata que ela vende produtos com pouca variedade, né? Ela pode ter uma linha com uma certa variedade e ela pode ter uma linha em que ela faz aquele móvel sob encomenda. Então são três estratégias diferentes, são três mercados diferentes que ela está atuando, e a gente pode dizer, ó, tem uma unidade de negócio que atua aqui, outra que atua aqui e outra que atua aqui. A gente pode dividir também as unidades de negócio, por exemplo, por tipo de fábrica. A gente tem 5 fábricas diferentes, cada fábrica tem um mercado
local diferente que ela atua, um conjunto de empresas, né, clientes diferentes, e aí a gente chama cada uma delas de uma unidade de negócio. Então é a maneira que a gente tem de dividir. Bem, a estratégia corporativa é justamente a que vai dar suporte às estratégias de cada uma das unidades de negócio. E as estratégias das unidades de negócio são as chamadas estratégias competitivas. Então, cada unidade de negócio possui a sua própria estratégia competitiva, que vai dizer como que ela vai atuar naquele mercado. Como que eu vou... Quais são as ações que eu tenho que tomar nesse meu mercado de atuação, considerando o ambiente que eu estou inserido, para conseguir cumprir a estratégia corporativa, que, por sua vez, vai estar atendendo a missão e a visão da empresa. Então, essa que é a nossa definição de uma estratégia competitiva. Quais são essas ações que a gente vai tomar tendo como base um estudo sobre esse ambiente que a gente está inserido? Bem, uma ferramenta conhecida que a gente pode usar para nos auxiliar a estudar o quanto que a nossa unidade de negócio está inserida no ambiente é através daquelas 5 forças de Porter, né? Que seria estudar a ameaça de novos entrantes dentro desse ambiente, a força que os fornecedores têm, a força que os consumidores têm, a ameaça de surgirem produtos substitutos e também a rivalidade entre os concorrentes. Então isso daqui é um estudo bacana para quem quiser se especializar mais em planejamento estratégico, que é um outro assunto, né? Mas que nesse nosso contexto é importante a gente observar que está dentro aqui da estratégia competitiva de uma unidade de negócio. Bem, vale ressaltar também que se a empresa só tiver uma unidade de negócio, a estratégia corporativa e a estratégia competitiva viram uma coisa só, tipo a estratégia da empresa. Porque não tem várias unidades, aí não faz sentido a gente dividir a corporativa da competitiva, elas acabam se tornando uma coisa só, tá? Mais uma observação, a gente pode aplicar aqui uma análise SWOT. SWOT é SWOT, significa forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. Forças e fraquezas estão relacionadas ao ambiente interno da nossa organização. Oportunidades e ameaças ao ambiente externo, que é onde a gente está atuando. Então também é outra ferramenta que vale a pena vocês estudarem um pouco mais a fundo para entender, né, para quem tiver interesse, entender melhor o planejamento estratégico. Aqui, por que eu trouxe essa introdução, né? Porque cada unidade de negócio, ela vai competir num determinado mercado, né? Ela compete com outras empresas, considerando fornecedores e clientes. Ok. Como que a gente mede o desempenho da nossa unidade de negócio? Ora, usando as medidas competitivas de desempenho. Qualidade, confiabilidade, velocidade, flexibilidade e custo. O que a gente vai priorizar estrategicamente? A gente vai priorizar estrategicamente flexibilidade para oferecer maior variedade, velocidade para entregar produtos mais rápido. Então, dependendo da estratégia que a gente vai adotar, a gente pode focar inicialmente em uma dessas medidas e depois, naturalmente, tentar alcançar todas as 5, né? Lembrando que o custo a gente quer reduzir e as outras 4 a gente quer maximizar. Ora, como que a gente então vai materializar essas ações para que elas se tornem algo operacional, algo que vai ser feito no dia a dia? Bem, a gente faz isso dividindo em cada unidade de negócio, a gente passa a ter uma divisão entre estratégias funcionais. Tem uma estratégia financeira, de marketing e de produção. Ou seja, o que a produção é em todo esse contexto estratégico? Ela é uma das estratégias funcionais de uma unidade de negócio. A corporação ela tem várias unidades de negócio e cada unidade de negócio tem o seu plano financeiro, o seu plano de marketing e o seu plano de produção. Então, a estratégia da produção ela vai estar atendendo, vão ser o conjunto de ações estratégicas de longo prazo da produção que, em conjunto com o plano de marketing e o plano financeiro, até porque o plano de produção ele precisa também contribuir, né, de forma conjunta com os planos financeiros e de marketing. Essa combinação vai garantir que a gente atenda as estratégias competitivas e corporativas, certo?
Lembrando que cada uma dessas funções tem também, né, ações, né, no nível tático e no nível operacional. No caso da produção, a gente sabe que tem plano mestre de produção e a programação da produção no nível operacional. Então, esse é um resumo. E o que a gente vai fazer hoje? A gente vai estudar especificamente sobre o plano de produção, sobre a estratégia da produção. Tá bom? Bem, feita essa introdução, vamos então seguir. Tá, uma estratégia de produção, ou estratégia competitiva, estratégia de operações, consiste na definição de um conjunto de políticas no âmbito da produção que vai dar sustento à posição competitiva daquela unidade de negócio. Estratégia produtiva ela tem que especificar 2 pontos. Primeiro, como que a produção vai suportar a vantagem competitiva, ou seja, de que forma que ela vai materializar, ela vai garantir que a estratégia competitiva vai ser cumprida. E segundo, de que forma a produção vai apoiar as demais estratégias funcionais. Nesse exemplo que a gente deu, a estratégia financeira e também a estratégia de marketing. Para que os objetivos da organização sejam alcançados por meio da colaboração dessas diversas funções. Ali tem mais uma observação que a gente pode fazer, é que dependendo do modelo que a gente utilize, a gente poderia também incluir o recursos humanos como uma função, produto a gente poderia incluir também como uma função, elevar eles a nível estratégico, a gente poderia elevar a logística a nível estratégico. Aqui a gente colocou esses 3, mas a gente poderia adaptar esse nosso modelo e pensar em outras funções além dessas principais, tá? A definição da estratégia de produção se baseia em 2 pontos. 1. Estabelecer o grau de importância de cada critério de desempenho. Que critérios são esses? Qualidade, confiabilidade, velocidade, flexibilidade e custo. Qual critério que a gente vai priorizar? Ou quais critérios a gente vai priorizar? E depois, a partir disso, a gente formula políticas que vão estar consistentes com essa priorização para as diversas áreas de decisão. E aí aqui a gente vai entrar numa política de tomada de decisão da produção, que vai estar justamente dando suporte para a gente alcançar maximizar, né, as medidas de desempenho que a gente quer priorizar. Então, se a gente quer priorizar a confiabilidade, vão ter, obviamente, políticas dentro desse nosso plano de produção para garantir que essa confiabilidade seja maximizada. Então, a gente pode pensar em, a gente quer focar na confiabilidade das operações, confiabilidade industrial, a gente vai querer investir em equipamentos que tenham menor chance de falhar. A gente vai ter um plano de manutenção mais consistente. Para quê? Para garantir que os equipamentos funcionem durante aqueles períodos que eles foram planejados. Então, no início, a gente vai priorizar algumas medidas. Com o passar do tempo, a tendência é que a gente consiga maximizar, né, todas as 5 medidas, tá? O objetivo central da estratégia de produção é fornecer à empresa conjunto de características produtivas que vão dar suporte para que ela obtenha essas vantagens competitivas no longo prazo. Então, obter o menor custo, obter a maior flexibilidade, isso no longo prazo. Lembre-se que a gente está falando de uma posição estratégica. O objetivo da estratégia da produção é prover um padrão de decisões consistentes no que se refere ao processo produtivo, disponibilizando para a empresa uma orientação em relação a qual é a melhor forma de utilizar os seus recursos para que a gente consiga alcançar a vantagem competitiva para a nossa unidade de negócio. Estratégia de produção se refere ao estabelecimento de linhas de ação que vão possibilitar a utilização dos recursos de maneira a assegurar o alcance do objetivo da empresa. Então aqui a utilização dos recursos da melhor forma possível, de forma eficiente. Qual é o ponto de partida para alcançar os objetivos do nosso plano de produção? É estabelecer os critérios, né, parâmetros, medidas de desempenho que são as mais relevantes, que é priorizar as nossas medidas de desempenho, colocando-os em ordem de prioridade. As medidas devem refletir as necessidades do cliente e também atender esses clientes para que eles se mantenham fiel à empresa, né? E a razão de existir da empresa é atender de maneira da melhor forma possível o nosso cliente, né? Então, é lógico que as medidas de desempenho elas vão estar refletindo o que o mercado quer, o que o mercado procura. Se aonde a gente atua
o pessoal, né, os consumidores, eles gostam de velocidade, a gente vai naturalmente priorizar a medida desempenho velocidade. Então isso é feito no sentido de atender da melhor forma possível os nossos clientes. Bem, quais são as medidas de desempenho? A gente já falou isso várias vezes. Qualidade, velocidade, confiabilidade, flexibilidade e custo. O que é qualidade? Significa fazer as coisas do jeito certo, ou seja, atender às expectativas do cliente. Então, quem define a qualidade do nosso produto é o nosso cliente. Significa a gente entregar para o cliente o que ele pediu, com as especificações que ele pediu. Nosso produto tem que ser útil para o cliente. Então, ele precisa ter todas as características que o cliente espera do produto. Ou superior, né? Ou então superar as suas expectativas. Então, qualidade é uma parte visível da operação, portanto, ela vai afetar a dimensão visibilidade, que são os 4 Vs, volume, variedade, variação de demanda e visibilidade por parte do cliente. É algo que o cliente vai encontrar para julgar, então ele julga a qualidade. O produto ou serviço é o que realmente deveria ser, ele foi feito do jeito certo ou ele está errado desse jeito? Então é a forma como o cliente avalia o nosso produto, seja ele um bem ou um serviço. Qualidade ela é a principal influência na satisfação ou insatisfação do cliente. E a percepção do cliente sobre o produto e serviço de alta qualidade significa a sua satisfação e, portanto, vai aumentar a sua chance de retornar a fazer negócio com a gente. Qualidade na operação, e aí do ponto de vista interno da organização, seria a qualidade na produção, significa criar e entregar de forma consistente produtos e serviços que atendam objetivamente as especificações que foram contratadas com o nosso cliente. Ela não vai levar apenas à satisfação do cliente externo, mas ela também precisa tornar mais fácil a vida dos nossos operadores, dos nossos colaboradores dentro da operação, tá? Bem, velocidade significa... A velocidade está relacionada com o tempo, tá? Quanto maior a velocidade, mais rapidamente a gente atende esse nosso cliente. Existe uma medida que a gente chama de lead time. O lead time é o tempo, é a duração, desde o momento que o cliente fez o pedido até o momento que o pedido chegou na mão dele. Focar na velocidade significa a gente tentar reduzir esse lead time ao mínimo. Para isso, a gente vai precisar ter um bom relacionamento com o fornecedor, uma boa cadeia de suprimentos, para que a gente seja abastecido rapidamente com matéria-prima e componente na entrada do nosso sistema de produção. A gente precisa ter lead times rápidos de produção, ou seja, tempos de fabricação curtos, para a gente conseguir produzir no menor tempo possível. E no sentido da distribuição, a gente também precisa ter uma linha, né, logística de distribuição eficiente, rápida, para que esse produto também chegue rapidamente na mão do cliente, no momento que ele estiver pronto. Então, a redução do lead time significa reduzir todos esses tempos, na entrega, na produção e na distribuição, né, no recebimento de matéria-prima, produção e entrega ao cliente. Então, focar na velocidade significa a gente focar nessa redução do tempo. Bem, o maior benefício da entrega veloz de produtos, né, bens ou serviços, para o cliente externo da operação, é que quanto mais rápido ele receber o produto, maior a chance dele comprar novos produtos. Então, quanto maior for a velocidade com que ele recebe, maiores são as chances dele fazer uma nova compra com a gente. Lembrando que esse cliente, ele não necessariamente é um cliente final. A gente pode ser fornecedor de empresas também. Então, se a gente consegue entregar rapidamente os produtos para essa empresa, maior é a chance dela querer contratar o nosso serviço de novo, ou emitir, né, um pedido de componentes que a gente vai fabricar para eles. Então, velocidade ela consegue ter esse impacto positivo nesse sentido de aumentar as chances, aumentar os volumes de venda. Velocidade na operação. Então, dentro da operação, a velocidade também é importante. A rapidez na tomada de decisão, movimentação rápida de materiais, informações e pessoas permite uma resposta mais rápida. Então, quanto maior for a eficiência na movimentação de recursos dentro da nossa operação, mais rapidamente a gente vai responder essa solicitação do nosso cliente. Confiabilidade significa fazer a coisa certa, do jeito como foi combinado, tá?
Então, fazer as coisas como foram combinadas com o cliente. Então, o cliente ele quer receber o produto com as especificações que ele pediu, qualidade, e no tempo que ele pediu, velocidade. Então, a confiabilidade é a garantia que a gente vai dar para o nosso cliente de que a gente vai entregar os produtos certos, no momento certo, com a quantidade certa, no local certo. Então, isso é a confiabilidade, tá? Significa fazer as coisas no tempo combinado com o cliente para que eles recebam seus produtos, serviços exatamente quando são necessários. Os clientes eles precisam ter certeza de que os produtos serão entregues com qualidade e no prazo que foram combinados. O cliente só vai julgar a confiabilidade depois do produto ter sido entregue, né? E aí que ele vai ter capacidade de julgar se a gente cumpriu aquilo que foi combinado. No decorrer do tempo, a confiabilidade pode ultrapassar outros critérios. Então, por exemplo, não importa o quão barato ou rápido seja um serviço de transporte público, se o serviço estiver sempre atrasado, fora do horário, ou o ônibus estiver sempre lotado, os passageiros potenciais preferirão utilizar um outro serviço, táxi, Uber. Ou seja, ainda que o serviço tenha benefícios em outras medidas de desempenho, se ele não cumpre aquilo que normalmente ele deveria cumprir como sendo algo que a gente considera ser correto para um serviço de transporte público, algo que a gente espera de um serviço de transporte público, a tendência é que a gente deixe esse serviço porque ele não está atendendo aquilo que a gente espera ser o correto em termos de qualidade no serviço e de prazo, né? No caso de velocidade, né? No caso desse serviço demorar muito, né? Então a gente acaba querendo mudar de serviço justamente porque ele está perdendo em confiabilidade. Bem, dentro da operação, a confiabilidade é chamada de confiabilidade industrial. Então, os clientes internos, que são aqueles que vão estar utilizando os produtos dentro da operação, eles vão julgar o desempenho da confiabilidade dos outros processos, de maneira que, olha, a minha etapa da produção ela depende das outras etapas. Então, eu posso julgar a confiabilidade que eu estou recebendo do posto de trabalho anterior. O posto de trabalho anterior, ele produziu um componente. Eu sou cliente dele nesse sentido. Porque eu vou julgar se aquele componente está sendo entregue no momento certo e se ele está com as características corretas. Então eu estou julgando a qualidade e a velocidade do produto que eu estou recebendo internamente, que é o que eu vou fabricar, né, que eu vou realizar a minha operação. Quanto mais alta for a confiabilidade, maior vai ser a eficácia. Eficácia significa produzir aquilo que a gente planejou. Se a gente garantir que está tudo acontecendo do jeito certo, no momento certo, conforme foi planejado, confiabilidade significa, então, cumprir aquilo que foi planejado. Dar as ferramentas para que a gente consiga cumprir aquilo que foi planejado. Ou seja, criar ações para reduzir falhas de equipamento, interrupções. Não pode existir interrupção no fornecimento de matéria-prima. Não pode existir falha. Ou, quando ocorrer essas falhas, a gente precisa ter ações que resolvam o problema rapidamente. Então, investir na confiabilidade dentro da operação significa investir em um conjunto de ações que vão resolver o problema de interrupção o mais rápido possível. E aí, se não houver interrupção, a gente vai cumprir exatamente aquilo que a gente planejou, ou seja, a gente vai ter uma operação mais eficaz, tá? Flexibilidade significa a nossa habilidade em alterar, né, em se adaptar àquilo que a gente faz. Então isso pode significar mudar o que a operação faz, mudar o que ela está fazendo, né, e quando ela está fazendo. Então mudar o que a operação faz significa tanto a gente mudar a quantidade daquilo que a gente produz e também mudar o tipo de produto que a gente está produzindo. Os clientes eles vão precisar que a operação mude em função de 4 tipos de requisitos. Então, quando que a flexibilidade como uma medida de desempenho competitivo, ela é fundamental. Quando o cliente ele requer, aqui ó, flexibilidade de serviço e produto, habilidade em introduzir novos serviços e produtos, né, novos ou modificações daqueles que a gente tem. Então, quando o cliente ele exige que a gente modifique o produto, ou então introduza um produto ou serviço novo, para essa unidade de negócio, a flexibilidade vai ter que ser uma característica importante, fundamental, para que ela consiga
flexibilizar o seu sistema de produção e aí obter esse novo serviço ou produto com as características que o mercado está querendo. Bem, flexibilidade do mix ocorre, né, que seria a habilidade de produzir um amplo conjunto de mix de serviços e produtos. Flexibilidade do volume é adaptar esse volume. Então é a habilidade de mudar o seu nível de output, que é a saída, né, ou atividade, para produzir quantidades ou volumes diferentes. Então, se a gente tem um mercado que tem uma oscilação de demanda, a gente precisa ter uma flexibilidade de se adaptar a esse novo nível de volume de vendas. Ou seja, esse novo nível de volume de produção. Se a demanda aumentar, a gente tem que ser capaz de aumentar. Se a demanda diminuir, a gente tem que ser capaz de diminuir. Senão, a gente entra naqueles dois problemas. Ou a gente não consegue cumprir com os prazos para entregar para o cliente, ou então a gente produz a mais e é um custo adicional que não está sendo revertido em ganho. Bem, flexibilidade da entrega é a habilidade também em conseguir dar prazos diferentes para clientes diferentes. Então a gente consegue entregar mais rápido para um tipo de cliente, mais devagar para outro. É uma mudança no tempo de entrega desse serviço ou produto, tá? E finalmente o custo, que é o principal, né, que a gente sempre vai querer reduzir, ainda que a nossa estratégia não seja voltada para redução de custo, porque as empresas que atuam naquele mercado de massa, né, mais popular, o foco delas é sempre reduzir o custo, para poder reduzir o preço. Ela quer ser líder nesse sentido, é uma estratégia. Mas ainda que ela não tenha esse intuito de estrategicamente querer oferecer o menor preço, ainda assim ela precisa reduzir o seu custo. Porque se ela consegue reduzir o custo, ela aumenta, consequentemente, a sua margem. Ela vai aumentar a sua margem de ganho. Então, ainda que o objetivo dela não seja reduzir o preço, porque muitas vezes ela vai introduzir melhorias, novidades, variedade, diferenciação no produto, que agrega valor a ele e aí justifica oferecer um preço maior, ainda assim ela vai querer reduzir o custo para poder aumentar a sua margem de ganho. Então, quanto menor o custo de prestar e entregar serviços, menor pode ser o preço pago pelo cliente. Então, essa é uma vantagem, está relacionada a uma estratégia de redução de preço, né? Se tornar líder em custo. Mesmo as empresas que não vão competir em preço, elas vão estar interessadas em manter custo baixo. Porque qualquer euro, dólar ou real que for removido do seu custo será um euro, dólar ou real a mais no seu lucro. Aqui a gente tem, nesse quadro, um resumo dessas 5 medidas de desempenho. Tá vendo? Custo, velocidade, qualidade, flexibilidade e confiabilidade. Do ponto de vista interno, confiabilidade vai querer criar processos mais confiáveis. Flexibilidade é a habilidade que a gente tem de mudança. Qualidade, processos sem erros, sem retrabalho, sem refugo. Velocidade, produção mais rápida, menor lead time de fabricação. Tudo isso vai, junto com uma redução de custo, vai provocar, né, vai produzir uma alta produtividade, o que a gente vai garantir do ponto de vista externo, menor preço ou então maior margem de lucro, ou ambos, né, ou a gente consegue garantir os dois. Né. Velocidade do ponto de vista externo, menor de lead time para entregar o produto. Qualidade do ponto de vista externo, produtos e serviços entregue conforme as especificações do cliente. Flexibilidade do ponto de vista externo, maior frequência de introdução de produtos novos, maior variedade de produtos, melhor ajuste do volume e dos tempos de entrega. E confiabilidade do produto do ponto de vista externo seria essa entrega confiável, cumprir prazos, cumprir especificações, cumprir o volume, né, que foi contratado no tempo certo. E com isso, né, é lógico que estrategicamente a gente vai tentar investir em uma delas, depois a gente vai investindo em outras, mas a tendência é que a gente sempre busque maximizar, né, do ponto de vista positivo, né, todas as medidas de empenho, minimizar o custo, né, que seria ter o menor custo possível. Bem, convencionalmente, a gente vai trabalhar com uma chamada curva de troca, ou também chamada de relação de compromisso. Do inglês, trade-off, né? Para aumentar... O que significa o trade-off? É que normalmente, para aumentar um desempenho, a gente vai ter que reduzir outro. Então, por exemplo, para melhorar um, a gente acaba piorando o outro. Significa que, normalmente, se a gente vai querer melhorar a qualidade, a gente vai estar piorando o custo, porque a gente vai estar aumentando o custo, né?
Então sempre existe essa relação de compromisso entre as diferentes medidas. Atualmente, as empresas trabalham com um novo enfoque, no qual esses critérios são classificados em 3 grupos: qualificadores, ganhadores de pedidos e indiferentes. Então aqui a gente vai ver como que, do ponto de vista da produção, a gente pode tomar uma decisão estratégica sobre quais são as medidas de desempenho que a gente vai priorizar, tá? Bem, critério qualificador possibilita que a empresa participe do mercado que se pretende atingir. Critérios qualificadores são aqueles que são exigidos pelo mercado. Então, quais são as medidas... Quando eu falo critério, é sinônimo de medida de desempenho, tá? Critério e medida de desempenho é a mesma coisa. Quais são essas medidas que o mercado exige? Mínimas. Ou seja, que se você não tiver estrategicamente investindo nelas, você não vai ser qualificado para estar atuando nesse mercado. Então aqui, ó, por exemplo, uma empresa para entrar no mercado de produção em massa, ela vai ter que ter um custo produtivo compatível com o da concorrência. Ou ainda, se ela não cumprir prazos em mercados em que os clientes estão acostumados a receber produtos pontualmente, né, aí você, nesse caso, você também não vai conseguir entrar no mercado. Os critérios qualificadores são aqueles que já foram estabelecidos pelo mercado que a empresa quer atuar. Portanto, para ela poder se inserir nesse mercado, ela terá que obter, atingir esses critérios, tá? Bem, os critérios ganhadores de pedido seriam um passo além. Então, olha, à medida que a gente já está qualificada, os critérios qualificadores já foram inseridos, a gente pode começar a investir em um desses critérios, que seriam chamados, então, de critérios, né, ou medidas ganhadoras de pedidos. Define a escolha do cliente pela empresa uma vez que ela esteja qualificada. Então, por exemplo, no mercado de produção em massa, uma empresa que permite ao cliente, então, ó, além dela ter o custo baixo, porque ela já é qualificadora nesse quesito, ela ainda permite montar e comprar o computador, né, o carro, pela internet, seria a flexibilidade, de forma que ele ainda possa personalizar, né, customizar, montar esse carro ou esse computador, esse veículo, esse computador ou esse produto, com os componentes que ele quer, ela vai ter uma vantagem competitiva em relação àqueles que também comercializam esses produtos, utilizando meios convencionais. Ou seja, ela investiu na flexibilidade como um critério ganhador. Então, além dela possuir aquele critério qualificador de custo, ela quer ser vencedora, ela quer ser ganhadora no critério de flexibilidade, e aí com isso conseguir oferecer um diferencial competitivo, conseguir com isso alcançar uma fatia de mercado que ela é a única que oferece isso. Então esse é o objetivo quando a gente está querendo investir nesse tipo de estratégia. Nesse sentido, sempre que atingir o nível mínimo exigido pelo mercado, os critérios qualificador, a empresa ela vai atuar estrategicamente na busca pela excelência, que seria a busca por critérios ganhadores. Aí tem um porém, né? O porém é o seguinte, é que na medida que os concorrentes começam a identificar que esses critérios ganhadores são muito positivos, o que elas vão fazer? Elas também vão adotar as mesmas medidas que você está adotando. E aí, a partir desse momento, a maioria das empresas tem esse critério. Aí ele vai deixar de ser um critério ganhador. Ora, se várias empresas estão atuando estrategicamente nesse mesmo sentido, ele deixa de ser um critério ganhador e vai passar a ser um critério qualificador. Porque agora o cliente vai começar a exigir esse tipo de desempenho de todas as empresas, inclusive as novas que vão estar entrando nesse setor. Bem, os critérios indiferentes são os critérios que a gente não quer. São aqueles que não devem ser priorizados porque não vão afetar a decisão do cliente na escolha da empresa. Então, uma vez que a gente definiu o critério, que é o passo 1, né? A gente estabeleceu uma relação com o mercado. Qual é o próximo passo? Estabelecer as políticas de ação para tomada de decisão, né, das diversas áreas de decisão do sistema de produção. Então aqui, ó, nessa tabela, a gente tem algumas áreas de decisão da produção que estão relacionadas com essa função produção do ponto de vista estratégico e a descrição de cada uma dessas decisões. Então, por exemplo, sobre as instalações,
Qual a localização, ponto de vista estratégico, o local onde a gente vai colocar essa fábrica, considerando a localização dos nossos clientes e fornecedores. Qual o tamanho dela, qual é o volume, qual é o mix, né, de produção, qual o grau de especialização, vai ser muito padronizado, vai ser pouco padronizado, vai ser mais flexível. Especialização aqui é no sentido de a gente criar uma instalação que ela seja muito boa para um tipo de produto. Mas aí se a gente mudar o produto, aquela instalação se torna obsoleta. Então a gente vai querer só que, por outro lado, para a produção desse tipo de produto, ela é bastante eficiente, né? Qual vai ser o arranjo físico? Vai ser o arranjo físico em linha de produção, funcional, o arranjo físico posicional. Então, qual é o tipo de arranjo físico? Como que a gente lida com a manutenção dessa instalação? Capacidade de produção. Qual é o nível, né? A quantidade? Como que a gente vai obter a capacidade? Como que a gente vai incrementar a capacidade? A tecnologia de processo. Quais são os equipamentos? Os sistemas? Com que grau de automação ou flexibilidade a gente vai estar empregando nesse nosso sistema de produção? Como a gente vai atualizar? Como que a gente vai disseminar mudanças de tecnologia? Então, como que a gente vai lidar com, olha, o operador está acostumado a fazer de um jeito, só que agora a gente vai mudar para um outro jeito. Como que a gente vai ensinar para ele, motivar ele, de maneira que ele veja que essa nova forma é melhor do que aquela que ele fazia antes? Bem, integração vertical é o que a empresa irá produzir internamente, o que ela vai comprar de terceiro e qual é a política que ela vai ter com os seus fornecedores. Do ponto de vista da organização, qual é a estrutura organizacional que a gente vai utilizar, qual o nível de centralização, como que a gente vai se comunicar, vai ser de forma mais centralizada na figura do gestor, vai ser mais distribuída entre os colaboradores, como que a gente vai controlar as atividades, vai ter um inspetor, o próprio operador que vai ter autonomia sobre a sua própria atividade. Decisão relacionada a recursos humanos, sobre recrutamento, seleção, contratação, desenvolvimento, avaliação, motivação, remuneração, plano de carreira. Qualidade, quais são as responsabilidades, controles, normas e ferramentas que vão ser empregadas e quais padrões que vão ser utilizados para comparação entre essas ações. Planejamento e controle da produção. Repara que o planejamento e controle da produção é uma das medidas, né, das áreas de decisão que vão estar tomando também decisões referentes ao sistema de produção. Então, o planejamento e controle da produção ele aparece aqui, ó, como uma função de apoio, uma área de decisão, que vai influenciar sobre questões relacionadas a qual sistema de planejamento e controle da produção que vai ser empregado, vai ser um sistema empurrado, sistema puxado, qual vai ser a política de compra, qual vai ser a política de estoque, então de que maneira que a gente vai comprar, de que maneira que a gente vai estocar, vai ser baseado em quê? Até que ponto a gente vai informatizar o nosso sistema? Vai ser uma informatização de toda a empresa? Vai ser uma informatização só da produção? Então, até que ponto a gente vai estar tendo essa possibilidade de trocar informações de maneira rápida? Qual o ritmo da produção? Seria também perguntar qual é o tempo de ciclo, de quanto tempo que a gente tem que produzir um novo produto, e quais são as formas de controle que a gente tem para poder manter a produção no ritmo que a gente planejou. Para quê? Para que a gente consiga cumprir o que está planejado. E aí, cumprindo o que está planejado, a gente vai estar atendendo o cliente em termos de quantidade, né? A gente vai estar entregando para ele a quantidade certa, no momento certo, no local certo, o produto certo, né? E também as ações relacionadas, as decisões relacionadas a desenvolvimento de novos produtos, com que frequência a gente vai lançar um novo produto, qual é a relação entre os produtos e os processos de fabricação, de maneira que a gente pense em produtos que a gente seja capaz de produzir e, ao mesmo tempo, que a produção adapte os seus processos produtivos para que a gente seja capaz de introduzir produtos cada vez melhores. Então, são decisões também relacionadas às duas áreas. Bem, de acordo com o Reis, a gente tem duas classificações sobre essas áreas de decisão, tá? São chamadas de decisões de natureza estrutural, que são aquelas que têm um impacto a longo prazo,
são difíceis de serem revertidas e modificadas e exigem significativo aporte de capital. Então, nesse primeiro grupo, se classificam decisões como de capacidade, de instalações, de tecnologia e de integração vertical. Então, se a gente voltar na tabela, as decisões de capacidade, instalação, tecnologia e integração vertical são decisões que têm um prazo muito maior para serem implantadas e que o aporte, o investimento é muito maior em cada uma delas. E aí, por isso, elas são chamadas de decisões de natureza estruturais. São aquelas que a gente tem que tomar com maior cuidado. A gente precisa ser mais minucioso nesse tipo de decisão. Bem, as decisões, segundo tipo, seria de natureza infraestrutural. Então, elas se relacionam ao aspecto da natureza mais operacional do negócio. Os resultados obtidos a partir dessas decisões são de curto, médio e longo prazo, só que os investimentos são menores do que aqueles necessários aqui nas decisões de natureza estrutural. Tá? E a reversão da decisão também é mais fácil, ou seja, se a gente tiver que fazer alguma mudança, o impacto que isso vai ter vai ser menor do que comparado no primeiro caso, ainda que também, mesmo sendo menor, ele também vai resultar em perdas. Então, a gente não pode também errar nesse sentido. Quais são as decisões de natureza infraestrutural, daquelas que a gente viu? Recursos humanos, qualidade, PCP, novos produtos, a própria mudança das medidas de desempenho e etc. Bem, as políticas de decisão definidas para cada área do sistema de produção vão orientar a operação e também a evolução do sistema de produção. Portanto, a formulação e implementação da estratégia de produção ela tem que ser de forma coerente e consistente. Ou seja, ela tem que ser tomada de maneira que as ações sejam complementares umas às outras. Que elas tenham benefícios mútuos. A gente não pode pensar nessas decisões de forma isolada. Elas precisam ser feitas de forma conjunta. Aqui, olha só, a gente vai ver um exemplo para a gente poder entender um pouco mais sobre essas estratégias. Então, vamos supor que uma empresa A, ela prioriza no critério flexibilidade como sendo ganhador de pedidos. As suas políticas, então ela definiu qual é o critério que ela vai priorizar. Flexibilidade. As políticas, que é o segundo passo, que são as ações, vão ser, as políticas de instalação, capacidade de produção e tecnologia vão privilegiar equipamentos que permitam produção econômica de pequenos lotes com setup rápido. Para quê? Quanto menor for o setup, significa que a gente pode produzir lotes menores, consequentemente a gente pode produzir uma variedade maior de produto. Então, se o foco dela é no critério flexibilidade, para que ela consiga oferecer uma maior variedade, tanto variedade quanto uma mudança também de volume. Né? Ela pode produzir lotes grandes, se ela quiser, de poucos produtos, ou lotes pequenos, né, de uma variedade maior de produto. Ora, para isso ela vai precisar criar políticas de ação, tomadas de decisão, no ponto de vista da instalação, capacidade de produção e tecnologia, para permitir que ela consiga produzir pequenos lotes que tenham tempos de configuração muito menores. Tá? E aí ela consegue ter uma flexibilidade tanto no volume quanto na variedade. Agora vamos considerar uma outra empresa, a empresa B, que ela está buscando o critério de redução de custo. Ora, se ela está buscando redução de custo, ela não vai investir em equipamentos para configurações rápidas, para você ter maior variedade. Não, se o critério é redução de custo, ela vai querer especializar, automatizar, padronizar a sua instalação. Então as políticas vão estar voltadas a grandes instalações automatizadas, com ritmo de produção muito mais acelerado, então tempo de ciclo muito pequeno, pela fabricação de grandes lotes. Então o foco aqui vai estar no grande lote com uma pequena variedade. Então você tem pouca variedade. Grandes lotes por quê? Porque a gente, nessa lógica da produção em massa, a gente se beneficia da economia de escala, que é a redução do custo com o aumento do volume. Então quanto mais a gente produzir, menor vai ser o custo do produto. Então essa é a lógica que a gente vai aplicar pela empresa B. É uma outra forma de pensar. Uma está focando em variedade, a outra está focando em custo. As ações de cada uma delas vão ser diferentes. Porque para você obter flexibilidade, você vai querer criar sistemas que tenham setups mais rápidos. Para você priorizar custo, você vai criar sistemas que sejam mais padronizados. Ou seja, que eles consigam produzir de maneira mais eficiente.
É importante observar que existe uma relação entre o sistema de produção, o ambiente que ele está inserido. Por conta disso, decisões estratégicas devem ser entendidas como um processo dinâmico, pois podem sofrer alteração à medida que o mercado e a concorrência forem se posicionando. Então é importante a gente observar que o mercado pode mudar. As ações da concorrência influenciam o meio também. Então não necessariamente o mercado ele vai querer sempre variedade, ou o mercado vai querer sempre custo. Ele pode mudar de uma hora para outra. E aí a gente precisa então tomar uma decisão que não apenas vá ser eficaz no momento atual, ela também precisa ser duradoura. A gente precisa considerar também possíveis alterações desse ambiente nessa tomada de decisão, tá? Então não é tão fácil tomar decisão do ponto de vista estratégico. E tem muitos fatores que a gente deve considerar. Bem, vamos ter como base esse exemplo que a gente teve da empresa A e B e vamos considerar dois cenários, tá? A gente vai considerar dois cenários de mudança. No primeiro, ó, vamos supor que o mercado cresceu, ou seja, aumentou a demanda. Nesse caso, a empresa B ela vai ter vantagem competitiva de custo sobre a empresa A. Por quê? Porque o custo unitário dela vai ser mais baixo. À medida que o volume aumenta, como o volume aumentou, ela vai oferecer um custo ainda menor. E a empresa A, como se ela se desenvolveu para produzir lotes pequenos, ela vai ter mais dificuldade para suprir esse mercado. Ou seja, agora que ela tem um mercado que está crescendo, que quer um volume maior, esse sistema de produção, como ela pensou, essas ações que ela tomou atuais, né, elas vão ser menos eficazes para poder agir nesse novo mercado. Então a empresa A provavelmente não vai ter capacidade para suprir esse mercado. Agora uma outra situação. Vamos supor agora que o mercado diminuiu, ou seja, reduziu a sua demanda. Nesse caso, a empresa A, que é flexível, que produz lotes pequenos, ela não vai sentir nenhuma diferença, porque ela já produz lotes pequenos. Então ela vai ter condição de atender esse novo mercado. Só que a empresa B, como ela está baseada na economia de escala, no que reduzir o volume, o que vai acontecer com o custo? O custo unitário vai aumentar. Então a gente não vai ter, porque não vai ter uma diluição desses custos fixos que dependem justamente de um volume maior. Então, à medida que a demanda diminuir, essa unidade de negócio que adotou uma estratégia focada na redução do custo, com a economia de escala, que as ações foram no sentido de criar instalações mais padronizadas, mais especializadas. À medida que o volume desse produto diminui, o custo vai se tornando maior e esse critério que antes ela era ganhadora, que era o custo, ela vai começar a perder e é capaz de ela começar a ter custos maiores do que aquela que é mais flexível, que além de ter um custo menor, ainda vai conseguir oferecer uma variedade muito maior para o mercado. Então, como eu falei, olha como que o ambiente externo vai influenciar nessas nossas decisões. Então, conforme pode ser verificado, cada decisão estratégica, num determinado momento, ela vai ser resultado da missão, que é o atual, né? E da visão, que é a nossa perspectiva futura, da posição competitiva da empresa. A melhor alternativa vai ser aquela que trouxer um bom resultado no momento atual, mas também minimizando possíveis impactos negativos dessas alternativas futuras. Bem, uma ferramenta que eu sugiro que vocês estudem é chamado de análise de decisão sob risco. Sob risco quando a gente conhece as probabilidades de ocorrência de cada um desses cenários. E sob incerteza é quando a gente não conhece essas probabilidades. Então aqui, ó, essa ferramenta de análise de decisão, ela é muito bacana para quem quer aplicar uma ferramenta objetiva para essa tomada de decisão. O que essa ferramenta faz na prática é, vamos considerar cada uma das nossas ações. E vamos considerar aqui na linha, ó, imagina que seja uma tabela. Cada linha são as nossas ações. Cada coluna são os possíveis cenários. E aí dentro de cada célula a gente escreve o retorno esperado. E aí a gente passa a ter um retorno esperado em função de cada ação, em função de cada cenário. E aí o que a gente faz? A gente aplica essa ferramenta de análise de decisão, porque ela vai mostrar para a gente qual é a ação que tem o maior retorno esperado,
Ou qual é a ação que tem o menor risco, porque depende de qual é a orientação de risco da empresa. Qual é a orientação de risco dessa unidade de negócio? Se ela quer se arriscar mais, vai mostrar, essa ferramenta vai mostrar qual é a ação que te dá o maior retorno. Vai te mostrar qual é a ação que te gera a menor perda, que seria uma ação mais conservadora. E também vai te mostrar aquela ação que te dá o maior retorno esperado, que aí seria algo mais intermediário, né? Tá bom? Então fechamos essa videoaula. Nos vemos então no próximo vídeo. Valeu!